Então, quando eu entendi essas coisas, minha vida mudou, né? Basicamente, assim, entender essas coisas muito cedo, né, fez com que eu tomasse as decisões certas e fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje, né? Não me arrependo de nada. Fala pessoal, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos ao canal. Esse canal eu criei com o intuito de trocar ideias sobre alguns assuntos que eu gosto bastante, tecnologia, a segurança da informação, também compartilhar com vocês algumas reflexões. De vez em quando eu tenho essas reflexões e eu acho legal compartilhar com as pessoas, porque algo que me ajuda, né? Também pode ajudar, pode te ajudar de alguma forma. Então, sem mais delongas, vamos lá. O assunto de hoje que eu quero falar, né, é sobre amizade, tá? Mas como assim amizade? Não é bem amizade de uma forma genérica, né? O que eu notei é o seguinte, tá? De forma resumida, nós não podemos nos apegar às amizades de uma forma que isso nos prenda, né? Como assim? Vou explicar para vocês, vou dar um contexto melhor e exemplificar, tá? Já aconteceu algumas vezes na minha vida de eu ter alguma pretensão, como por exemplo estudar, né? Fazer um curso, né, específico. E quando a gente tem algo na nossa vida que a gente acredita ser bom, né? Acredita ser promissor, a gente quer, obviamente, que aquilo que nos faz bem também faça bem para as pessoas que a gente gosta. E nisso é muito comum a gente querer estimular as pessoas ao nosso redor, né? Eu vou dar alguns exemplos práticos que aconteceram comigo. Na fase de escola, por exemplo, teve um período ali em que, por eu já ter uma certa afinidade com tecnologia, gostar desse tipo de assunto, meu pai me convenceu de que eu deveria correr atrás de fazer um curso técnico, né? Bom, daí fui eu, pesquisei, vi ali as opções que eu poderia fazer. Aqui em São Paulo existe a ETEC, né, Escola Técnica Estadual, e eu preciso fazer um vestibulinho para entrar ali, né? É uma prova e tudo mais, então é como que o pessoal se programa, estude e tudo mais. Quando eu vi que existia essa possibilidade e me interessei por isso, né? Eu quis compartilhar esse objetivo com os meus colegas, então eu cheguei para eles, né, ali na escola, na época eu tava no ensino fundamental 2 ali, conversando com eles, pô, existe essa possibilidade aqui, vocês já ouviram falar da ETEC, tem vários cursos, né? Informática, eletrônica, tem curso também de logística, entre outros, né? Então, ó que legal, toma aqui sabe aqueles folhetinhos, né? Toma aqui o link do site e tal, vê se alguma coisa te interessa, vamos estudar juntos e tudo mais. Só que a galera simplesmente ignorou, né? Não tava no mesmo pique, e até aí tudo bem, né? Apenas, de todo mundo que eu falei, apenas dois colegas se interessaram, desses dois que se interessaram, apenas um estudou de fato e conseguiu passar. Eu não estudei tanto assim, mas né, ainda consegui passar também. Enfim, e mesmo esse um colega que passou, ele por ter escolhido outro curso, acabou que a gente não manteve muito contato, né? Mesmo que a gente tenha conseguido passar e mesmo que a gente estudasse depois, posteriormente nessa mesma escola, fazendo curso técnico, a gente mantinha pouco contato por ser de turmas diferentes e tudo mais. Então, esse é um exemplo, né? Eu sempre quis ali estimular o pessoal a, pô, vamos estudar, vamos fazer um curso e tudo mais, mas não adianta. Quando a galera não tá afim, simplesmente não acontece. Então, o que que eu aprendi com isso? Que não adianta a gente tentar convencer as pessoas, né? Mais tarde, né, posteriormente, quando eu já estava trabalhando e tudo mais, eu tentei convencer alguns colegas também, falando coisas, por exemplo, pô, o trampo aqui tá legal, beleza, é uma oportunidade bacana que a gente teve, só que já deu o tempo que tinha que dar, a gente não vai ter mais nenhuma evolução aqui, não tem pra onde crescer, né? Basicamente isso. Certamente vocês conhecem também esse tipo de ambiente em que, pô, é uma oportunidade legal, porém por um tempo limitado, né? Não tem muito pra onde crescer. Aí eu conversei com o pessoal, falei, pô, vamos buscar novas oportunidades aí no mercado, vamos estudar, né? E mesma coisa, não adianta. Então, novamente eu fui sozinho, deu certo, né? Comecei a fazer um estágio, depois fui efetivado nesse estágio. Então, assim, eu poderia citar aqui vários outros exemplos
de momentos onde eu tentei convencer o pessoal ao meu redor, né, meus amigos, a buscar algo junto comigo, né, estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, mudar de trabalho. E eu sempre fui sozinho. Tipo assim, ó, beleza, você não quer ir comigo? Beleza, boa sorte, né? Fica aí que eu vou sozinho, né? Por que que eu sempre consegui ter esse desprendimento? Durante a infância e adolescência, eu já mudei de escola 3 vezes, já mudei de casa 3 vezes. E o que que eu percebi? E aquilo que eu chamava de amizade, na verdade, eram colegas dado um contexto específico, né? Dado afinidades específicas. E que quando eu mudava de escola, ou quando eu mudava de casa, ou quando simplesmente os meus gostos mudavam, né? Os meus interesses mudavam, as amizades mudavam também, né? O ciclo social mudava e isso é normal. Então eu percebi que esse desprendimento, que no começo é algo um pouco dolorido, né? Porque a gente não quer sair da zona de conforto, mas que é algo benéfico, é algo positivo, e se a gente não tiver esse nível de desprendimento, a gente não consegue crescer, não consegue amadurecer. É muito comum, eu já vi várias histórias assim, de pessoas que, por terem uma ligação muito forte com a turminha do bairro, com a molecada da rua, simplesmente não se destacam, não vão em busca de estudar algo, de trabalhar com uma determinada área de interesse, porque aquilo implicaria em abrir mão, né? E por que implicaria em abrir mão? Justamente por isso, você chama a galera pra ir junto com você, né, nessa nova jornada, e ninguém vai. E assim, não existe certo e errado nessa história, cada um sabe da sua vida, cada um tem um contexto específico, cada um tem seu tempo também, né? E eu não tô aqui pra julgar, fazer um juízo de valor, dizendo que todas as pessoas deveriam ter me ouvido, mas tô aqui pra dizer que basicamente eu não me arrependo, né? Eu agi certo no sentido de que eu me desenvolvi, né? Eu fui e a galera ficou e hoje eu colho os frutos disso. Então, assim, não se prenda, né, a amizades, a um determinado local, um determinado contexto. Por quê? O crescimento exige mudança, exige abrir mão. E a partir do momento que você muda seus interesses, a partir do momento que você muda o seu foco, a galera não vai mais querer ficar com você. E não é nem por mal, é porque, como eu disse, não tem mais afinidade, né? Os assuntos mudam. E quando os assuntos mudam, fica aquele clima chato. Chega um ponto em que você não tem mais do que conversar com a galera. A sua mente já tá completamente diferente. Isso acontece também em menor medida no trabalho, né? Então é comum ouvir histórias de pessoas que tiveram uma oportunidade de trabalho, mas no momento chave ali, né, da decisão, pô, vou aceitar essa proposta ou não, elas levaram muito em consideração, pô, galera desse meu trampo aqui é mó resenha, tal, muita zoeira, a gente conversa, se dá bem e tudo mais. Isso é algo legal, isso é algo importante, mas assim, não é algo que deve te prender, exatamente porque assim, se você não aceitar essa oportunidade agora, daqui 3 meses vai surgir uma oportunidade pro seu colega de trabalho e ele vai aceitar, né? Então, pense em você, né? Certamente é aquela velha história, né? Ah, a amizade não paga o boleto. É meio pesado falar isso, mas é verdade, né? Então, eu não me arrependo dessas escolhas. Para ser sincero, eu acho que é muito triste ver assim, pessoas que estão uma vida inteirinha com o mesmo ciclo social, no mesmo bairro, no mesmo local e nada mudou. Ah, eu acho isso muito complicado porque assim, a vida tem tantas possibilidades, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? E falo no sentido de crescimento mesmo. E se você ficar preso à molecada da rua, se você ficar preso àquele seu contexto, pô, a turma do bairro, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Essa é a triste realidade. Com essas pessoas, qual que deve ser a postura, né? Ao meu ver. Foi o que eu fiz e foi o que me fez bem. Cara, eu tive essa ideia aqui, olha, faz sentido pra você? Vamos estudar, vamos junto e tal. Eu te ajudo, você me ajuda. Se o cara não quer ir, adeus, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, é basicamente isso. Hoje eu tô muito bem, pretendo ainda estar melhor, né? A gente nunca pode parar.
E é basicamente isso, né? De forma resumida, não se prenda às suas amizades, porque todo mundo toma um rumo na vida, cedo ou tarde, né? E se você não tomar o seu rumo também, você vai ficar, né? Vai ficar a ver navios. Essa é a dura realidade, né? Então, quando eu entendi essas coisas, minha vida mudou, né? Basicamente, assim, entender essas coisas muito cedo, né? Fez com que eu tomasse as decisões certas e fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje, né? Então, não me arrependo de nada. Pensa um pouco, reflita na sua vida se você conhece histórias parecidas ou se em algum momento você teve também esse conflito interno do tipo, poxa, se eu mudar aqui de escola ou se eu for fazer determinado curso, eu vou estar mais próximo desses meus amigos, não vou ter mais muita ideia para trocar, não vou ter mais muito tempo junto. Então, se isso já aconteceu com você, reflita, use essa minha reflexão como exemplo, coloque na balança e tome sua decisão, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda comigo, se você discorda, enfim, coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar ideia, beleza? E se você gostou desse assunto, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva nesse canal e logo logo tem mais, beleza? Valeu!